Nessa aula vamos estudar a eletrosfera mais a fundo, né? Então, como você visualiza aí na tela, eu tenho os níveis de energia, né? Nós temos núcleo e a eletrosfera com as camadas K, L, M, N, O, P e Q. N é o número quântico principal e indica qual a camada da eletrosfera que encontra seus elétrons. Então tem aí número máximo de elétrons, que é o número prático, tá ok? Que na camada K é 2, na L 8, na M 18, na N 32, na O 32, na P 18 e na Q 8 ou 2. Eu estou usando 8. E o número máximo de elétrons teóricos, calculado pela equação de Heisenberg, diz que elétron é igual a 2 na N ao quadrado, onde N é o número quântico principal. Então na camada K é 2, na L é 8, na M é 18, na N 32, na O, aí vai ser o O é a quinta camada, então é 5 ao quadrado 25 vezes 2, 50. Na P dá 6, 6 ao quadrado 36 vezes 2, 72. E na Q é a camada 7, né? 7 ao quadrado 49 vezes 2, 98. Bem, subníveis de energia são os níveis dentro dos níveis. São eles SPDF, que são chamados de Sharp, o S, P principal, D diffuse e F fundamental. E os níveis são indicados pela letra L, chamado essa letra L de número quântico secundário ou azimutal, e determina o subnível de energia ocupado pelo elétron e a forma de trajetória desse elétron em relação ao núcleo. Então, por exemplo, eu tenho subnível S, o número máximo de elétrons dele é 2, o número quântico secundário dele é 0. O P, o número máximo de elétrons é 6, o secundário 1. O D, o número máximo de elétrons é 10, o número quântico secundário é 2. E o F, que o número máximo de elétrons é 14 e o número quântico secundário é 3. Né? A energia dos subníveis, gente, ela cresce do S para o F. Na eletrosfera, agora organizando a eletrosfera com níveis e subníveis, eu vou ter o N, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Em 1, camada K é 2 a L, 3 a M, 4 a N, O é a número 5, 6 é a P e a 7 é a Q. Número máximo de elétrons K2, L8, M18, N32, O32, P16 e Q8, né? E os subníveis, né, seriam o seguinte, né? Camada K, como cabe só 2 elétrons, eu tenho só o S2, ou um S. Né? Camada L, eu tenho o S e o P, então vai dar 2S e 2P. A M eu tenho SPD, porque são 18 elétrons, S é 2, P é 6, D é 10, dá 18, né? Então eu tenho 3S, 3P, 3D. A N é 4S, 4P, 4D e 4F, porque 32 é a soma dos elétrons do S com P, com D e com F. Na O eu tenho 5S, 5P, 5D e 5F. Na P eu tenho 6S, 6P, 6D, né? Porque só são 18 elétrons. E na Q eu tenho 7S e 7P. A energia dos subníveis pode ser calculada pela fórmula energia do subnível igual a N mais L. Quando dois subníveis tiverem o mesmo valor para E, então será mais energético o subnível com maior N. Né? O Linus Pauling ele fez o cálculo, né, das energias para todos os subníveis. E aí ele obteve o diagrama que vocês visualizam aí na tela, com a ordem de energia partindo do subnível menos energético, que é o 1S2, seguindo as flechinhas, sendo que o subnível de mais energia é o 7P6. E com esse diagrama de Linus Pauling, nós conseguimos fazer a distribuição eletrônica dos elementos. Com essa distribuição eletrônica, eu consigo, por exemplo, captar a camada de valência, o subnível mais energético e o número de elétrons em cada camada da eletrosfera do átomo. Por exemplo, o sódio 11. Ele tem como distribuição eletrônica um S2, 2S2, 2P6, 3S1, seguindo o diagrama de Linus Pauling, certo? A camada de valência é a que tem o subnível que tem o número quântico principal mais alto. O número quântico principal, gente, é esse número grandão que vem antes da letrinha, no caso o 3S1. E essa camada de valência, no caso do sódio, tem um elétron. As camadas da eletrosfera dele seriam K, L e M. Por quê? Porque eu tenho o subnível 1S, 1, camada K, 2S e 2P, camada L, e 3S, camada M. Onde na camada K eu tenho 2 elétrons, na L 8 e na M 1. Né? Na K caberia um S2, na L o 2S2 e o 2P6 e na M o 3S1, gente. 3S1, além de ele ser o subnível com camada de valência, ele também é o mais energético. O mais energético, gente, é sempre o último subnível a ser escrito. Esse último a ser escrito é o subnível mais energético, independentemente do número quântico principal que nele aparecer. Tá? Então o subnível mais energético é aquele que último da distribuição, né? Segundo o diagrama de Linus Pauling sempre. E a camada de valência é constituída pelo subnível de maior número quântico
principal, né? Aquele número grandão que vem antes da letrinha, como vocês visualizam na tela. Teoria dos orbitais. Primeiro, o orbital é a região do átomo onde há a máxima probabilidade de encontrar um elétron. Por que maior probabilidade, não a certeza de encontrar um elétron? Né? Porque através de conceitos teóricos, um físico alemão chamado de Werner Heisenberg criou o princípio da incerteza, que diz que é impossível de se determinar exatamente e ao mesmo tempo a posição e a velocidade do elétron. Então, em um orbital cabe no máximo, gente, 2 elétrons. Eu tenho aqui a representação didática de um orbital, que é um quadradinho, onde os elétrons seriam representados pelas flechinhas. Né? Então, nós temos 2 elétrons em um orbital. Ainda em cima da teoria dos orbitais, eu tenho um princípio chamado de princípio da exclusão de Pauli, que diz que em um orbital cabem no máximo 2 elétrons, desde que tenham spins opostos. O que é o spin? O spin é a flechinha que indica o elétron. Flechinha para cima é um spin, flechinha para baixo é outro spin. Flechinha para cima, flechinha para baixo são spins opostos, ok, gente? Regra de Rand também é uma regra dentro da teoria dos orbitais que diz que os elétrons preenchem sempre o subnível de cada vez. Primeiro o de menor energia e o orbital que estiver vazio. Enquanto todos os orbitais, gente, não receberem primeiro um elétron, nenhum poderá receber 2 elétrons. Então tem aqui na tela de vocês o orbital P, com 3 quadradinhos, né? Com 3 orbitais. São 3 orbitais no P. A primeira representação eu tenho no primeiro quadradinho 2 elétrons, no segundo 1 elétron e no terceiro quadradinho vazio. Né? Essa representação é errada. Por quê? Porque todos devem receber pelo menos 1 para que 1 tenha 2. A certa, então, com 3 elétrons, seria 1 elétron em cada quadradinho, em cada orbital, como vocês visualizam aí na tela. Bem, dentro da teoria dos orbitais, nós temos o número quântico magnético. O que ele indica? Ele indica em qual orbital encontra o seu elétron mais energético, que é chamado de elétron de diferenciação. Por exemplo, eu tenho 3d5. D, eu tenho 5 orbitais, 5 quadradinhos. 5 é o número de elétrons, então começa a colocar o número de elétrons a partir do orbital mais à esquerda, apontando para cima. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. E o de diferenciação foi o último que eu escrevi. Então o M, que é o número quântico magnético, vai ser mais 2. O que o número quântico magnético indica? Aonde que o elétron de diferenciação, aquele último a ser escrito, encontra-se. Aonde eu escrevi a última flechinha. Nesse caso, está no mais 2, então o magnético é mais 2. Lembrando que o subnível S, gente, é um orbital, um quadradinho. O P são 3 orbitais, 3 quadradinhos. O D, 5 orbitais, 5 quadradinhos. O F, 7 orbitais, 7 quadradinhos. Em cada orbital, sempre o do meio é 0. A esquerda é negativa, a direita é positivo, como vocês visualizam nessa tabela que eu boto aí na tela. Número quântico spin, que é representado por S ou MS. O que ele indica? Ele indica o sentido de rotação do elétron mais energético, o de diferenciação. O que eu escrevi por último, gente. E tem uma convenção aí que diz que para cima, flechinha para cima, S menos 1. Flechinha para baixo, spin ou magnético spin, mais o meio. Né? Para cima, S spin menos o meio. Para baixo, S spin mais o meio. Isso é uma convenção muito adotada aqui para a Universidade Federal de Santa Catarina. Tá? Isso não é uma convenção geral, não é nacional. É para a Universidade Federal de Santa Catarina que eu estou usando aí. Ok? Então, exemplo 3D5, lá o elétron de diferenciação está apontando para cima, então o MS dele vale menos 1/2.